glória a Deus, começando mais um Joadcast. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro. Mandamos um abraço para ele aqui, a liderança dos jovens, o Gilson, o Marcelo. E nós estamos aqui hoje para tratar um assunto muito importante, então eu quero que você já fique ligado e já marque alguém aí para que possa acompanhar junto com a gente essa transmissão que tá top demais, tá? Só para deixar também aqui a informação para vocês, seguir a Joad nas redes sociais, né? A Joad que são os jovens aí do Ministério do Ipiranga, da Assembleia de Ipiranga, e você pode nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, colocando lá joad.oficial. E a partir de amanhã já vai estar disponível no Spotify esse bate-papo aqui, e aí você lá no Spotify procura por Joadcast, e aí você vai encontrar o nosso canal e você vai ter acesso também a essas informações. Isso aí, amém? Segue lá, galera, segue lá, hein? É isso aí, está conosco a Alessandra está comigo aí? aqui. E aí, Alessandra? Beleza? Bem, sim, meu. Tamo Opa! aqui. Graças a Deus, a Alessandra Com está com a certeza. gente aqui e vai ser um bate-papo muito legal, muito bacana. E qual é a nossa convidada, Alessandra? Vamos apresentar a nossa convidada. Uma convidada de honra, né, gente? Hoje estamos aqui com a Jacilda, Aê, da Jacilda. sede. Deus abençoe. Obrigada por estar no convite. Bom? Bom, Prazer grande, irmã Jacilda, estar com você. o prazer é meu de estar aqui com vocês pela primeira vez, né? Legal, legal. Estreando aqui. E um bate-papo aqui sobre um assunto que é muito importante nos dias atuais. E a gente está aqui para a gente esclarecer um pouco, né? Levar um pouquinho de luz sobre o assunto. Mas é um prazer grande de estar fazendo um programa assim para jovens, que eu amo os jovens, né? Os jovens estão no meu coração, né? É uma bênção e o clima realmente está tranquilo aqui, está muito legal, Tá está bem uma gostoso. bênção. Vocês vão gostar muito, gente. Fica com a gente aí, vai ser uma bênção. Nós vamos fazer uma oração inicial e aí depois a gente vai conhecer um pouquinho mais a irmã Jacilda e a gente vai seguindo com o tema. Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, pela vida da irmã Jacilda, da Alessandra, de todo o pessoal aqui da equipe técnica que está aqui conosco, meu Deus, por esse projeto que está caminhando, que está avançando, e que o Senhor possa, ó Deus, nos guiar, nos conduzir, que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui nesta conversa, ó Pai, e que o assunto ao qual nós vamos tratar aqui, Deus, possa alcançar vidas, alcançar pessoas, e que nós possamos também, de alguma forma, ajudar, auxiliar, e que o Teu Espírito Santo que trabalha em nós possa trabalhar também nos corações que estarão nos ouvindo ou nos acompanhando, nos assistindo através dessa transmissão. Assim nós cremos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Que bênção. Amém. Bom, Jacilda, estamos com você aqui e aí a gente quer conhecer um pouquinho a irmã, né, que trabalha ali com jovens, na sede ali, bem atuante. E fala um pouquinho da irmã pra gente. Bom, eu sou Jacilda, né? Sou membro da Assembleia de Deus, no Ministério do Ipiranga, né? Longas datas, é melhor muito data agora, né? Deixa quieto. E sou médica, atuante ainda, trabalho na medicina, né? Lido muito com mulheres, adolescentes e até crianças mesmo. Mas, do ponto de vista da minha função na igreja, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical há muitos anos e muito tempo trabalhando com jovens, né? Desde pré-adolescentes, fui professora de pré-adolescentes, de adolescentes e agora estou com a classe de jovens. E sou regente de coral também, há muito tempo, regional madrigal, mas participo do coral oficial da igreja desde que cheguei aqui em São Paulo, né? Há algum tempo já. Mas a minha alegria, né, maior, o meu prazer maior estar em participar, em estar junto com os jovens, estar atuando com eles, atendendo às vezes, como se fossem meus próprios filhos. Eu falo que cada jovem da igreja é como se fosse um filho meu. Se ele estiver triste, eu também vou ficar triste. Se ele estiver feliz, eu fico feliz com ele. Entendeu? A diferença de idade, tudo não me afasta dos jovens, me aproxima dos jovens cada vez mais. E é um prazer estar aqui fazendo um trabalho para os jovens. Legal, isso é importante, né? Porque a emoção, ela faz parte da nossa convivência, né? Por isso que é bom viver em unidade, viver em família, estar na igreja, né?
Eu acho que essa troca ela é legal, a irmã tá falando aqui, a gente sente exatamente isso, né? Esse sentimento, né, Alessandra? É bem legal, porque muitas vezes a gente vê, eu já vi exemplos, né, que tem jovens que não têm essa... uma irmã, como a irmã, tipo assim, né, já é mais avançada, já é mais experiente, né? Uhum. E é bom trazer isso pra gente também, pro jovem, pro adolescente, porque às vezes eles estão sem norte, aí às Sim. vezes, né, Sim. vem a irmã, ó, vem aqui, vamos ali, Sim. né? É bom, eu sempre gostei. Desde a minha adolescência, eu sempre gostei de também, conversar com gente mais experiente. Sempre, sempre, sempre. Sempre sentei na mesa pra conversar. E me trouxe muita experiência, me trouxe norte. Então é muito bom a irmã estar sempre com a gente, lá nos jovens, ajudando, auxiliando, ensinando, né? E hoje nós estamos aqui para conversar, né? Estamos Sim, aqui para conversar. verdade. E nós vamos falar, irmã Jacilda, de um assunto pontual, mas ele é um assunto muito atual, né? Assim, porque faz parte da humanidade, né? Esse é o assunto que nós vamos falar, que é sobre como lidar com o luto, né? Nós estamos vindo aí de uma fase complicada da sociedade, uma pandemia e tal, que assolou muita gente, muitas famílias, e muitas pessoas têm passado por isso, né? Muitas pessoas têm encarado isso de uma forma muito, muito complicada por conta do cenário que a gente está vivendo, mas a gente, de repente, com as nossas experiências, podemos nos ajudar, né? Falando desse assunto. E nós vamos falar sobre como lidar com o luto, e aí eu queria só já começar dizendo que, assim, para mim, as experiências marcantes que eu tenho com o luto foi a perca do meu pai, né? Quando eu tinha lá mais ou menos uns 15 anos, na verdade. 15 anos, mais ou menos, foi quando eu perdi meu pai. E aí foi difícil, né? Eu não senti tanto o luto em si, mas foi uma situação difícil para mim, né? Até porque meus pais, nessa época, eles estavam separados e ele não estava mais aqui, ele estava no Rio Grande do Norte, então eu não consegui nem ver nada, então assim foi uma situação difícil. E aí mais pra frente, né, há 7 anos atrás, eu perdi a minha mãe, e aí foi complicado, aí foi uma dor terrível, uma dor muito forte, muito grande, e aí eu tive que encarar essa situação. Estava recém-casado, praticamente, tinha 3 anos de casados. O Matheus acabado de nascer, o Matheus, meu filho mais velho, não tinha nem feito 1 ano ainda, bem novinho. Então aquelas situações, aquelas experiências, e foi uma perca repentina, né? Não tive nem tempo de nada. Minha mãe foi internada no hospital com gripe, com problema de respiração, no sábado. No domingo à tarde ela faleceu. Então foi praticamente como se fosse uma tragédia, né? Que não dá tempo de você reagir, você só recebe a notícia de que a pessoa se foi. Então foi difícil, e aí diante disso nós vamos discorrer aí algumas experiências. E contigo, Alessandra? Bom, passei por essa experiência também, né? Infelizmente, meu pai, você perdeu seu pai, eu perdi meu pouco mais nova, com 12 anos. Também foi repentino. E, que nem você falou, Pedro, eu não senti tanto, porque ele também estava separado da minha mãe. E assim, a minha mãe não deixou a gente ir vê-lo, né? Ela não deixou a gente ir no enterro, não deixou nós, porque eu tenho meus 2 irmãos, né? A gente ficou em casa, ela não deixou a gente ir, também porque na época não tinha como ir, porque ele morava longe. Não tinha carro, não tinha acesso, não tinha nada. E uma das coisas também que eu achei bem... não interessante, mas assim, o que ele fez, né? Ele sofreu um acidente de carro, ele morreu, né? Acidente de carro. E ele teve tempo ainda de levantar, de ligar pra minha tia, pra falar onde ele estava. E quando ele faleceu, ele estava afastado dos caminhos do Senhor, né? Então, nós não sabemos se quando ele morreu, ele aceitou Jesus novamente. Mas deu tempo dele ligar ainda e tal. E assim, quem sofreu bem mais foi a minha mãe e meu irmão mais velho. Porque meu irmão teve mais contato com ele, já era mais velho, a gente ainda era adolescente, pré-adolescente, né? Minha irmã era criança ainda. E assim, foi difícil porque a gente convivi com ele 12 anos. Era difícil você ir pra escola, chegar dia dos pais. Ah, e você vai dar coisa pro seu pai? Faz um negócio pro seu pai. Então, foi bem difícil. Faz 24 anos que ele faleceu. Hoje, eu lido, né? Melhor com essa situação. Mas no começo foi bem difícil, porque a gente ainda era criança. Minha mãe teve que
pegar a gente, sustentar sozinha. Então foi muito difícil para ela, bem difícil. Hoje ela já superou, né? Hoje só fica a saudade, né? Mas é meio complicado também. E aí, irmã Jacilda, como é que foi contigo? Eu perdi meus pais eu era adulta, já casada. Perdi meu pai primeiro e 10 anos depois, perdi minha mãe. Mas eu perdi um irmão de acidente de carro também, né? Que os acidentes traz maiores impactos, porque é uma coisa muito súbita, muito Exato. repentina. E eu perdi um irmão muito querido, né? Nós éramos 5 irmãos e todos muito unidos. E ele não estava, eu já estava aqui em São Paulo, ele estava em Fortaleza. E meus pais moravam em Natal, né? Meus pais são de Natal. E eu viajei daqui para Natal, né? E ele morreu na véspera do aniversário da minha mãe, e o enterro foi no dia do aniversário da minha mãe. Então foi uma coisa assim, né, muito conturbada, né? E eu perdi esse irmão com um acidente de carro, mas eu tive ainda uma dor, se a gente pode medir dor, talvez uma dor maior ou mais sentida, foi quando eu perdi um filho de acidente doméstico. Eu estava trabalhando, estava no hospital trabalhando, recebi um telefonema de casa falando que para eu ir para casa, mas como eu estou trabalhando, não, mas vem agora. Aí eu fui, né, para casa e cheguei lá, já estava morto, né? Morreu de uma queda, caiu do apartamento. E era gêmeo com meu outro filho, era gêmeo, né? E foi assim um choque muito grande, que quando eu recebi a notícia, eu não me sustentei, eu caí. Entendeu? O impacto foi tão grande que o meu organismo não resistiu. Eu caí ali na hora. É difícil de você aceitar que você saiu de casa, deixou seus filhos, né, com uma pessoa de responsabilidade, e você chega e só tem um. O outro está morto. É muito difícil, né? Foi uma situação bem difícil, talvez a mais difícil que eu tinha passado na minha vida, e de mais difícil e de mais longa recuperação também, o Márcio. Foi onde eu demorei mais para me recompor, foi na morte de meu filho. Quantos anos ele tinha? Ele ia fazer 2 anos. Bebê. Já tinha uma vivência ali com sim, ele, já tinha uma participação ali já, na rotina, já né? Brincava com a gente, já interagia, tudo, né? Ele era muito alegre, tudo dele era muito rápido, né? Andava, corria, brincava. Tinha uma convivência muito boa, né? E de repente você não tem mais, né? Foi muito difícil para mim, e uma coisa que até hoje, né? Já faz muitos anos, até hoje eu ainda lembro, e às vezes até ainda choro. Sem dúvida. Até ainda choro. Não tem como, né? Foi um ser que saiu de dentro, pois né? Você deu a vida, né? É muito difícil mesmo. Galera, fica com a gente aí firme aí. Realmente a gente percebe que a gente vai contando as histórias, vai dividindo as histórias aqui. E realmente é algo que parece que o ser humano ele não tem essa, né? Acho que Deus, quando ele criou o homem, né? Ele criou no Éden ali para ele viver, né? Eu acho que essa sensibilidade fica muito difícil da gente lidar com isso, né? Nós não aceitamos. Não aceitamos. Uma coisa que a gente não consegue aceitar, porque nós não fomos feitos para isso, né? Para a vida. Nós somos feitos para a vida. Sim. E não é difícil de você aceitar, né, que você é um ser finito. É verdade, né? A gente acha que nós somos infinitos, não, nós somos um ser finito. Essa nossa finitude, às vezes, que nos surpreende. É verdade. Porque não aceitamos isso. A gente acha que vai viver, Então, viver, eu estava conversando... mãe, filho. A gente já se prepara para ter uma vida muito longa. Então você quer se formar, você quer ter uma casa, você quer ter um carro, você investe, põe dinheiro, guarda dinheiro, não é? Porque você estava achando que vai viver muito tempo. Esse é o pensamento de todo mundo. Quando chega a separação, quando a morte chega, ela quebra esse teu pensamento. Quebra. Ela quebra. E você fica assim, uma coisa que você não pode fazer nada por isso. Né? E aí, assim, dentro dessa regra, se existe uma regra, né, da tentativa de se programar ou de se preparar para isso, né, dizem que a ordem, né, mais natural, ainda que seja dura e difícil, são os filhos enterrarem os pais, né? E aí a irmã conta uma situação aí da sua experiência mais peculiar, porque é o reverso, né? É o reverso. E aí isso acho que fica mais difícil ainda. Mais difícil. De você
tentar achar uma resposta. Uma resposta. E aí a gente vai tentar entrar um pouquinho nesse tema aqui e falar desses processos. O luto, na verdade, a definição, a palavra do latim, lucto, né? E a definição de luto é a dor profunda, é uma dor profunda, né? Pela perca de alguém, a gente denomina luto. Então a gente está falando justamente de um sentimento agudo, né? Sim. O luto é um sentimento extremo, né? Ele não é um sentimento que você conduz ele ali e você condiciona ele ou você controla ele. Não, é um sentimento avassalador. Eu entendo dessa forma, né? O luto, ele é um sentimento agudo porque ele vai, como a irmã falou, vai lá onde a gente não consegue achar uma saída naquele momento. E aí, dentro disso, como já sido que a gente falasse um pouquinho, a irmã comentou um pouquinho da sua experiência, da questão que a irmã até perdeu o sentido, perdeu a força nas pernas, e o impacto do luto inicialmente é esse, né? Ele dá o desespero. Como que é essa sensação do desespero nesse momento? Então, a gente diz que o luto é um conjunto de reações, né, bem significativas por perda. O luto está sempre associado à perda, né? Sempre associado à perda. É tanto que, às vezes, do ponto de vista psicológico também, você considera luto quando você perde o emprego, você trabalha 20, 30 anos numa empresa, de repente você perde o emprego. Verdade. Aquilo também dá em você as mesmas reações de um luto, da separação também, da convivência que você tinha naquela empresa. É um tipo de luto também, né? E esses conjuntos de reações por uma perda significativa, sempre está associado a gente não saber perder. A gente não sabe perder. A gente só quer, dentro da nossa cabeça, a gente tem que ganhar sempre, né? A sua vitória consiste em ganhar, né? Tudo que você ganha, você conta como um prêmio, como uma coisa boa. E a gente não aprende a perder. A gente não tem essa consciência de que somos seres finitos. Né? A gente não tem essa consciência. E quando vem a perda, você não sabe muito bem lidar com isso. E isso acarreta dentro da pessoa enlutada, né? Porque o sofrimento está em quem fica, não em quem foi. Exato. Né? Dentro dessa, você tem vários tipos de reação. E as pessoas vivem todos os tipos de reações, ou pelo menos algumas reações associadas ao luto, que são padronizadas do ponto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, né? Que são coisas definidas que acontecem no luto. O luto é uma coisa que tem que ser vivida. Não podemos dizer, não sofra. Não, sofra, é a sua hora de sofrer. Dizer, não chore, não, chore, é a sua hora de chorar. Dizer, não fique triste, é a sua hora de ficar triste. É o seu direito que você tem. Se você não vive isso de uma maneira, naquela hora certa para viver, você vai tornar esse sentimento de luto, vai se prolongar às vezes por toda a sua vida. E você não consegue mais depois reverter a situação, porque você não viveu aquilo que você precisava viver. Você não chorou o que tinha que chorar. Você não ficou triste o que tinha que ficar, entendeu? Às vezes a gente procura sempre, está consolando, está dizendo, não. É muito importante na hora do que acontece uma perda, os amigos, né? O consolo que os amigos trazem, traz, que os familiares trazem, é muito importante, mas não podemos impedir. Estancar, não tem como estancar, deixa sair, né? A pessoa tem que sofrer, chore. Não, porque homem chora também. Homem chora, mulher chora, criança chora. Porque é sua hora de chorar. Porque senão você depois vai começar a chorar e nunca mais vai parar de chorar. Depois você vai sofrer e nunca mais vai parar de sofrer. Porque não vem uma coisa que a gente vai estudar, falar um pouco mais depois, da aceitação daquilo. Que é o mais difícil, é você aceitar. Mas quando você aceita aquilo, você se desarma, você se entrega. Pronto, chegou, eu não posso fazer mais nada, acabou, e é isso mesmo. Então você aceitou aquilo. Então é a hora de chorar, é a hora de sofrer, é a hora de ficar triste, tá? É a hora de lamentar. Agora, o que não pode acontecer numa hora dessa é o desespero. Porque o desespero tira você da sua maneira correta, do seu pensamento, de ter racionalidade nas horas adversas, que é uma das coisas mais importantes.
Você pode sofrer, chorar, lamentar, mas você não pode perder a sua razão. Não pode chegar ao desespero, porque você não sabe mais nem o que está fazendo. Porque tem gente que sai fora da realidade. Sai fora da realidade, se desespera. E não vai adiantar nada o desespero, né? Quando você está sofrendo, mas você está racional. Você sabe conduzir a situação. Até às vezes para um parente que está sofrendo mais, mas você continua dentro da sua razão e você conduz a situação. Porque há coisas para ser feitas nessa hora. E que às vezes só você pode fazer. Né? Há coisas para decidir. Quer dizer, quando meu filho morreu, a preocupação, onde vai ser enterrado? Como é que vai ser? Onde vai... E tudo você tem que decidir. É a família que tem que o desespero ele não pode realmente se prolongar. Não. Eu acho que assim, é o choque, né? Como a irmã falou aqui. A notícia, ela vem, ela te dá um choque. E é um baque, assim, terrível, forte. Que aí você fica tentando ver. E quando você vê a cena ali também, aquela situação ali, ela é uma cena de terror ali e tal. Mas aí, eu lembro no meu caso também, porque eu tive que ir atrás das coisas, né? Então é duro, aí você tem que ir no ML, e aí você tem que esperar, aí você passa lá, e tem que reconhecer, e tem que olhar, corpo, e tal, é isso aqui mesmo, e tal, não sei o quê. E aí, uma cena marcante pra mim, e aí assim, realmente, aí já passa, aquele desespero já foi, aquele choque já foi, aquela dor, aquela agonia, e aí você realmente precisa centrar. E aí eu tive que, por exemplo, escolher o caixão da minha mãe. E aí você tem as opções, e aí você vai escolher o serviço funeral, né? E aí você tem que negociar uma coisa, entendeu? Você precisa ter um senso, né? Sim. E aí eu perdi minha mãe na tarde, passei a madrugada na ML, depois não tinha nem dormido ainda, e naquela situação, e aí você tem que parar, e aí você tem que pensar e falar, meu Deus do céu, onde eu estou? Olha o que eu estou fazendo aqui agora, né? E aí encarar, então realmente é complicado. O desespero, ele realmente, ele vem, talvez não seja nem a palavra que a gente deveria usar, mas o choque. O choque, ele acontece, mas logo você precisa raciocinar, né? Quando acontece uma morte, né, na família, mesmo de amigos, né, há 3 momentos de maior impacto. É quando você recebe a notícia, isso. É quando você vê, e quando na hora do sepultamento. Exatamente. São os 3 momentos mais difíceis, né? Eu sempre oriento as pessoas, ou parentes, que estejam preparados para esses 3 momentos, para si e para os outros, né? Você vai ver que as pessoas vão ter vai sentir um impacto maior nessas 3 fases. Na hora que sabe a notícia. Aí vem aquela primeira fase que você falou, que é da negação. Você não acredita. Tu está falando, você diz, não, isso não aconteceu, né? O choque, aquela primeira reação sua. É como um choque que você... É um choque. E você vê a negação, você não quer acreditar naquilo, né? Isso é a primeira coisa que acontece, né? Então, depois vem a hora que você vê. Seu pai morreu de acidente, né? Você não viu. Mas quem viu, na hora que viu, sentiu... É um impacto. Né? O impacto. E na hora do sepultamento, o impacto maior. Exatamente. Porque é o último ato. Ali acabou. É o último ato. Ela nunca mais, né? Você nunca mais vai ver, né? Nunca mais vai ver. Acho que aí, nessa hora, acho que a ficha, né? Aí você vê, não, agora eu sei de certeza que não vai vir mais, não vai voltar. Pior, acho que é a pior fase. Então essas 3 fases são exatamente, mais importantes assim. E que as pessoas têm que estar prevenidas para isso, e os familiares e os amigos também, para saber amparar nessas horas. Porque nesse momento a gente precisa de amparo. Amparo, é verdade. Você precisa de amparo, em todos os sentidos. Amparo dos parentes, amparo dos amigos, amparo pastoral, amparo religioso, que a gente fala. Sim, sim. Amparo espiritual. Religioso, amparo espiritual. Né? Mesmo dentro da psicologia, eles enfatizam, né, que tem um amparo espiritual. Né? E para nessas fases... Né? Às vezes você precisa de uma medicação, numa dessas fases. Às vezes não precisa, né? Mas tem que estar preparado para isso. E está condicionado ao estilo da pessoa, né? Cada pessoa tem a maneira dela sentir as coisas, né? Sim. E no luto, cada um vai ter um sentimento, não é uma regra exata, né? E aí entra o que a irmã falou, dessa cumplicidade na hora ali, né?
E aí sempre é verdade, sempre alguém vai ter que se posicionar, vai ter que se conduzir ali, porque realmente, se todo mundo se desesperar, como é que vai fazer? Né? Se todo mundo ficar sem rumo, né? Não tem. E é óbvio que a gente crê também que Deus ele dá graça ali e tal, mas é uma situação terrível, é uma experiência terrível, né? Mas a gente vai avançando. E aí dentro disso, a Alessandra, irmã Jacilda, a irmã falou até do amparo espiritual, que é importante também, porque daí entra os questionamentos, né? Os questionamentos, você começa a querer fazer perguntas, né? Do porquê e tal, e isso, né, a gente pode conversar aqui, fica ali meio que, a questão da nossa fé tá ali também, né, envolvida naquela questão, e os questionamentos, eles vêm, né? É uma coisa que não, né, como a gente não tava esperando nada, acontece, e aí você começa a pensar, né? Porque a gente também é carne, a gente né, a gente é carne, a gente é humano, né? Porque a gente serve a Jesus, que a gente também não tem que sentir as coisas, né? Porque a gente fala, não, você é crente, não pode, né, questionar, não, a gente tem que questionar. A gente questiona por quê? Por que aconteceu? Por que comigo, né? Tava tão bem. Aí depois você começa a entender, aí Deus começa a entrar, Deus começa a agir, aí a gente tem que ter o apoio, que nem a irmã falou, amparo. Amigo, família, pastoral e também psicológico. Pra conduzir, também pra você não ter sempre questionamento. Porque assim, eu conheço uma... Ele já deve ter os seus 50 e poucos anos. Ele até hoje não aceitou a morte do pai dele. Não aceita. Ele não aceita. E ele é cristão, tudo, só que ele não aceita. Eu acho que nem a irmã falou. Ele não viveu, ele não chorou. Não chorou, ele não viveu luto. Isso é complicado. Não viveu luto. Então, tipo assim, ele questiona até hoje. E aí você fica meio assim, né? Mas como a pessoa questiona ainda, né? Mas, como você falou, cada um, né? Tem uma sensibilidade e tal. Um mas aí, mãe, como é que faz nessa fase aí, nessa relutância? Né? Então, a primeira fase que a gente falou, a fase da revolta, né? Sim. Que a gente chama de a fase da negação. Isso. E depois vem a aceitação parcial. Não. Parcial. Isso aconteceu. Aí vem isso que você falou. A revolta, a raiva. A revolta. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu? Né? No meu caso, por que eu? Né? Eu estava trabalhando, eu estava na igreja, eu trabalho na igreja, sabe? Eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, e por que eu tenho que passar por isso? Né? Esse questionamento de revolta, o inconformismo, a gente não se conforma. É o inconformismo de sair. E às vezes, né, em algumas pessoas, vem até aquela revolta contra Deus. Exato. As pessoas até chegam a blasfemar. Tem a questão da fé ali, né? Quando eu perdi meu filho, eu me lembro que eu estava deitada assim, no sofá, junto com meu marido, não sei, chegou uma pessoa que eu não me lembro bem quem era, e falava para mim, não blasfeme. Eu digo, isso eu nunca vou fazer. Porque há uma soberania divina que eu tenho que me curvar a ela. Exato. Eu vou saber por quê? Não posso saber, mas Deus sabe. Eu não sei do que Deus me livrou. Entendeu? Eu não sei do que Deus me livrou. Então, esse inconformismo é comum. E não vai dizer que porque eu sou crente que eu não me perguntei isso. Exato. Eu me perguntei, por que eu? Uhum. Por que eu tenho que passar por isso? Porque fulano, que não serve a Deus, não faz nada, não está passando, e eu estou passando. Né? Deus me deu 2 filhos. E agora vai um. Eu tive um problema na hora do parto. Eu fiquei 3 dias em coma, eu quase morri. Meu Deus. Na hora do parto, eu fui desenganada dos médicos, né? E depois, graças a Deus, com oração, né? Os irmãos oraram, a igreja orou, levantou um clamor em meu favor. Eu tinha tido 2 filhos, porque eu não sabia. Até 2 dias antes, que eram 2, né? E eu tive 2 filhos e eu estava em coma. E Deus permitiu que eu me recuperasse. E agora, menos de 2 anos, eu perco um. Por quê? Esse questionamento vem, não é porque você é crente que não vem. Exato. Por que eu? Né? Porque Deus me fez passar por isso. Mas é uma coisa que aí vem... Né? A sua submissão à vontade de Deus. Eu acho que é uma experiência que a gente tem com Deus, e esses questionamentos fazem parte até pra gente descobrir um pouco mais quem é esse Deus, né? Esses questionamentos são naturais. Se a gente olhar pra Bíblia, Jó, ele não aceita passivamente também o que tá acontecendo com ele. Sim, ele passa uma situação terrível, né? Dentro do sentimento da irmã, né? De perder filho e tal. Ele não aceita passivamente, ele tá ali naquela luta lá. Aí no final é que ele fala assim, eu ouvia falar
de quem era Deus. Agora eu já Mas sei. agora eu sei, agora eu vejo. Agora eu vejo. Né? Então acho que assim, isso é importante. A gente acaba, mesmo se revoltando ali naquela situação, como o irmão falou, questionando, mas a nossa fé nos aproxima de Deus. Sim. E nessa hora a gente sabe assim, ó, só existe alguém que pode me ajudar, de fato, é Deus. E aí a gente recorre para Ele, né? Então assim, tem o questionamento, tem as fases, tem o diálogo com Deus, você precisa conversar com Ele também, porque Ele é o dono da vida. Sim. Né? Não tem como também tirar essa responsabilidade dele, Sim. porque Ele é o dono da vida, né? E Ele faz o que Ele quer. E tem coisas que você não vai saber nessa Não vai vida. saber, é como ela falou, aí você tem que se submeter. Aceitar. Não vai saber. Diante de Deus. Por que existe a dor? Exato. Nunca a gente vai saber. Um dia a gente vai saber por quê. Porque eu passei por esse dissabor. Eu nunca vou saber aqui, mas um dia eu saberei. Um dia eu saberei. Então vem essa fase, né, da revolta, de tudo, que você tem que ter a racionalidade e a espiritualidade necessária para passar disso aí, para não blasfemar, para não culpar a Deus. Né? Deus não teve culpa do meu filho ter caído da sacada do meu prédio. Houve um culpado? Houve. Não quero questionar isso aqui. Mas não foi Deus. Né? Deus não mandou, suba aí, cai e morra, para Jacilda sofrer. Não. Meu Deus não é um Deus assim. Exato. Né? Acontece para ela. Não. Houve uma causa. Mas aí, eu nunca vou saber disso. Um dia, quem sabe lá na glória, a gente, né? E nessa fase, irmã Jacilda, no questionamento, nessa fase do questionamento, vem também a sensação de querer voltar no tempo, né? Se eu tivesse feito isso, puxa, por que eu não, né? Por que eu não levei minha mãe para outro hospital? Por que não levaram minha mãe para outro hospital? Será que se ela fosse em outro hospital, ela ia ser atendida de outra forma? E aí, parece por que questões, né? A gente quer reviver aquele momento, principalmente quando é um acidente. Por que nesse dia eu não fiquei em casa? Sei lá. Por que nesse dia eu saí mais cedo? Por que e a gente fica tentando reviver, né? Fica, isso aí fica. Eu fiquei muito tempo, porque eu ia para o hospital, eu trabalhava no Setúbal nessa época, e eu sempre ligava para casa, né? O meu filho teve um acidente que ele subiu na sacada do prédio e caiu da sacada. E eu falava, por que eu não liguei nessa hora? Eu ligava sempre para saber como as crianças estavam. Por que eu não liguei nessa... Se eu tivesse ligado, né? A moça que tomava conta teria visto. E por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque não... E a gente começa a sentir culpada. É uma outra situação difícil. Né? Eu sou culpada do que aconteceu. Porque eu não fiz isso ou porque eu não fiz aquilo. Né? E às vezes, até mesmo no ponto de vista da psicologia, é difícil você tirar esse sentimento de culpa que você tem, às vezes, em relação ao que aconteceu, normalmente quando morre de acidente, né? Sim. Às vezes quando morre de doença, por que eu não levei para o médico tal? Por que não foi tal hospital? Por que eu não levei para os Estados Unidos? Alguma coisa eu podia ter feito. Mas não podia, porque nós somos finitos. É verdade. Se não morre hoje, morre depois. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou morreram depois. É verdade. Todas elas morreram, né? Então, isso é uma coisa só da nossa incapacidade de absorver um problema como esse. E aí entra uma outra fase, né? Esses questionamentos, eles são complicados mesmo, né? São cruéis, vai martelando a nossa cabeça. Nessa ambição nossa, né? Pode falar assim, de querer uma resposta. A gente fica se cobrando, se culpando, porque a gente quer uma resposta. Tá? Será que então a culpa é minha? A resposta é eu, então. A resposta é que eu sou o culpado. Me dá alguma resposta, né? Pelo menos, né? Porque é uma agonia terrível, uma dor muito forte, né? E aí vem a hora que a gente tem que se deparar com a impotência, né? É a hora que você vai para um lado, você vai para o outro, você já foi e já questionou, já perguntou e a pessoa não vai voltar. Não vai voltar. E aí você entende, não tem mais o que fazer. E aí você começa o processo de aceitação. Mas ainda aí você tá olhando assim e aí vem a impotência, né? E é uma fase difícil, né? E tem uma coisa também que a gente vê no meu evangelho também isso. Às vezes, quando você tem um parente, uma pessoa doente, um doente terminal, né, o médico já se enganou, e você sabe que aquela pessoa, né, tá esperando chegar a hora da partida, e você começa a querer barganhar com Deus, né? Se Deus curar, eu vou fazer isso, né? É verdade. Se Deus, às vezes a própria pessoa, Deus me curar, eu vou pregar o evangelho não sei onde, eu vou ser missionário, eu vou para a igreja, eu vou cantar, eu vou...
começa essa barganha, né? Que é barganhar com Deus, né? Às vezes o próprio paciente ou às vezes os parentes, né? Se Deus curar minha mãe, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus curar meu filho, eu vou fazer, né? É um tipo de barganha que a gente quer. Mas é devido à nossa impotência, né? É aquilo que você falou, eu não poder fazer nada. Eu não posso fazer nada, né? E aceitação é difícil. É difícil. Porque aí não tem dinheiro, não tem status, não tem o que você possa. Você quer barganhar, mas você não tem moeda para barganhar com a morte. A gente não tem, né? E aí realmente a gente tem que entender, como a irmã falou, perdemos. É duro, é muito difícil, gente. Olha, essa assumir, né? Puxa, se conformar com a perda é difícil. É difícil, né? Porque com a morte, aquilo que você falou, com a morte acabou tudo. Você enterrou, acabou. Ali né? Já acabou. Já acabou. Mas é que nem a irmã falou, né? Que nem, a irmã falou que tem gente que aqui tenta barganhar com Deus. Mas eu não acho diferença de uma pessoa que morreu de acidente, uma outra que está internada em fase terminal, e aí às vezes morreu amanhã. Pra mim, na minha opinião, é a mesma dor. Você espera que a pessoa já, né, vai morrer um dia, mas porque foi desenganada, mas eu acho que a dor é a mesma, mas... É impactante, mas ela vem num contexto diferente, né? Sim, mas agora você do nada, que nem aconteceu com a gente, né? Sim. Nada é bem mais difícil. E a aceitação, a gente falou, quando a gente vê que tá ali, já enterrou, agora você fala, perdi as forças, tô impotente, agora eu tenho que lutar para aceitar, porque é difícil mesmo. Eu acho que a dor, como você falou, é a mesma. Agora, o preparo é um pouquinho diferente. Verdade, é diferente. Está mais preparado. Mas a dor, a minha mãe, ela ficou 2 anos, muito mal, minha mãe morreu de complicações diabéticas, e ela ia para o hospital, vinha para casa, ficava em home care, ia para o hospital, e a gente ia acostumando àquela rotina, né? Mas sempre a gente esperava que ela ia para o hospital, daqui a uma semana ela vem para casa. Mas teve uma semana que não voltou, né? E quando eu recebi a notícia também, foi o mesmo choque. Apesar de estar esperando, mas foi o mesmo choque. E eu não sei se com as pessoas, com todo mundo é assim, mas eu perdi pai, mãe, irmão, filho, tudo. Mas quando a minha mãe morreu, parece que desprendeu uma coisa de mim, sabe? É como, eu acho que é na hora que eu como corto o cordão umbilical do recém-nascido, parece que cortou alguma coisa, separou alguma coisa de mim. Foi uma dor diferente. Eu acho que quando mãe morre, a dor é um pouco diferente. A irmã tem uma experiência aguda na mãe, né? Que eu também acho que realmente uma perca que não tem comparação. É muito difícil. E acho que do filho também. A irmã, infelizmente, viveu os dois lados da moeda aí, sabe exatamente trazer, né, a composição aí. Mas, assim, quando eu perdi minha mãe, realmente foi tão difícil, assim. E aí eu sentia o peso, na verdade, do amor que ela tinha por mim, assim. Acho que não tinha ninguém. Eu ficava falando para as pessoas assim, ela me amava demais. Ela me amava demais, assim, ela tinha um sentimento por mim que como vai fazer falta ela, o amor dela, a representatividade dela. E aí tem aquilo, né, a pessoa fala, a gente às vezes valoriza quando perde e tal, enfim. Mas assim, a dor é um fato, é real, tá acontecendo. E a ausência daquela pessoa, do amor que ela emana sobre você, do carinho e da preocupação que ela tem por você, e a segurança que ela transmite para você, quando isso se desconstrói, a gente se sente realmente com o cordão, é uma coisa que, você tá perdendo, é muita coisa que tá ali. Sim. Entendeu? Você não perde só a pessoa, Exato. A convivência com a pessoa. Exato. Você perde o amor que aquela pessoa tinha por você. Incondicional. Você perde o carinho que aquela pessoa tem por você. E o luto envolve perdas, não é só uma perda. Isso aí. São várias perdas. Isso, irmã, já sabe, Priscila. A parte emocional, o carinho, o amor. E às vezes morre um pai de família, é a sustentação da família. Exatamente. Quer dizer, você além de perder a pessoa, a presença, o carinho, o afeto, você perdeu a sustentação financeira. Às vezes o sustento psicológico, às vezes é o sustento social, né? Social. Com meu pai era isso, minha mãe era isso. Eu tinha uma vida social diferente, que agora vou ter. Eu tinha uma vida financeira diferente, que agora vou ter, né? Eu vou ter uma vida...
as lutas, as coisas, os problemas que eu vou enfrentar, agora eu não tenho mais a quem eu recorrer. Eu tinha isso com meu pai. Refúgio é o nosso norte aqui na terra. Qualquer coisa que eu tinha, eu ia ao meu pai, eu ligava para meu pai, tá acontecendo. E meu pai era muito tranquilo, muito calmo. E conversava comigo horas e horas. E eu perdi isso. E quando o primeiro problema que eu enfrentei, eu não sabia quem recorrer. Eu não sabia com quem falar. Porque você ora, fala, tudo bem. Mas eu falava com Deus, eu orava, mas eu tinha meu pai também, a experiência dele, né? Sim. Isso também faz parte de todas essas reações que vêm com o luto, né? Porque o luto você não perde só a presença da pessoa, você perde muita coisa junto. É verdade. E a importância disso nesse contexto da família em si, né? A família traz tantos valores, né? Sim. Pra gente, né? E ela estruturada, realmente a gente sente esse impacto quando essa perda vem e você realmente ali não tem mais aquele porto seguro, né? Sim. Que psicologicamente você tinha, que talvez na prática, talvez não ia te dar uma resposta ali e tal, mas na sua mente, o fato de sua mãe falar, filho, vai dar certo. Tá bom, ela me falou que vai dar certo. Às vezes pode escutar, né? Ela falou. Ela falou, vai dar. Ela falou até vai dar. É um negócio, acho que só Deus pode explicar isso, mas alguém fala, vai dar certo, pode ser até que dê certo e vai dar certo. Então. Mas quando ela fala, você fala, não, vai dar certo. Se ela falou, certeza ela que falou, vai. tá falado. Ou às vezes, olha, eu não tenho nada para fazer por você agora, mas eu vou orar por você. Meu Deus. Aí você parece que tranquiliza. Meu Deus né? do céu. Isso dá uma tranquilidade. Eu vou orar por você, a minha mãe vai orar por mim. Que podia melhorar por mim, verdade, minha mãe, com o meu certeza. pai, né? Tudo isso que se vai no momento, vai. às vezes, né? Mas no momento, às vezes. Por né? isso que a gente se sente impotente mesmo, a gente fala, É. acabou, e aí você vai contabilizando realmente as perdas. Primeiro você assume que perdeu, e aí depois você começa a assimilar todas essas perdas, Todas essas né? perdas. Porque daí vem a dor, né? A gente vai falar disso agora, um pouco da dor, do choro ali, do lamento, o seu corpo ele vai se expressar, né? E a gente tem que encarar isso. E aí a gente vê a nossa fraqueza mesmo, a nossa sensibilidade, né? O quão perecível, Sim, né? A gente é. Sim. A nossa finitude, né? Nós somos finitos, né? E essa finitude, às vezes, nos pega de surpresa. E né? causa dor, né? E Causa causa dor. dor, A causa dor, ela dor. faz parte. E aí a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? E a gente até falou, acho que a Alessandra comentou um pouquinho de alguém que não chorou o que tinha que chorar. A irmã falou também. Isso. Acho que é importante, né? Sim. Às vezes na nossa simplicidade, você chega em alguém, calma, fica tranquilo e tal. Mas na verdade, como a irmã falou já, né? Um pouco. Chora. Sim, Chora. Pode chorar. Chora. Você precisa chorar. Porque até às vezes quando algum amigo nosso, algum parente nosso pede alguém, a gente fala nos sentimentos, né? A gente fala, né, desconsole e tal. Mas às vezes a gente até fica meio sem jeito de falar alguma coisa, né? Porque Não tem muito não tem que falar, mas só de você estar ali, do lado, sem falar Isso, nada. é importante. Não precisa, já às vezes, é falar. importante. Abrace. Sim, Isso. abraça, sabe? É verdade. E é Fique importante. abraçado e pronto. Às vezes não precisa falar nada. Exato. Isso. Abrace. Porque às vezes abrace. as pessoas não vão, então a gente não tem jeito pra falar. Porque o abraço Melhor ampara. coisa. Sim. No abraço se sente amparado, Uhum. né? As pessoas dizem que no abraço 2 corações se juntam. É Dois verdade. corações se juntam. Então no abraço você fica amparado. Eu já tive uma vez uma jovem, né? Eu não sei qual era o desespero dela. Ela saiu do lugar que estava num desespero, chorando. E eu via que foi na igreja. E eu fui atrás dela. Encontrei com ela lá embaixo. E eu não precisa falar nada, mas eu só peguei, abracei e fiquei abraçada. Ela chorou. Ela não me contou nada, mas ela chorou. Ela saiu dali consolada. Entendeu? Eu não sei o que ela tinha, ela também não me falou. Também não perguntei. Entendeu? Mas eu só abracei. Porque eu quis dizer, eu estou com você. Né? Legal. Conte comigo, eu estou aqui. Então, o abraço nessa hora, né? E faz uma diferença muito grande, né? Quando eu perdi meu filho, eu graças a Deus, eu recebi muitas visitas da igreja, pastores, de tudo. E eu cantava no coral, eu e meu marido. E um dia chegou, as pessoas iam me visitar, eu não morava muito longe, morava ali na Aclimação, e todo mundo vai, e ora, e lê a palavra, e é muito bom tudo isso. Mas um dia chegou uma amiga minha e disse, Jacilda, eu vim cantar. Eu vim cantar, e ela cantou. Eu nunca esqueci disso. Meu Deus. Nossa.
Eu vim cantar. E ela foi e cantou. Ela tinha uma voz muito bonita, ela cantava. E ela cantou. E aquilo me marcou. Eu imagino. Me tirou daquela minha... Né, que a gente vai falar um pouco da depressão que estudar. Sim. Me tirou daquele estado, né, de tanta depressão, de tanta tristeza. Porque ela veio cantar. E cantou. Você sabe que ainda até hoje eu não esqueci disso, né? E eu acho que você vê como é que é. E Deus, ele trabalha, né? E acho que a irmã tem um envolvimento com a música já muito grande, né? E de fato isso te atingiu, né? Me atingiu, Que a irmã já tem uma sensibilidade pra música. E aonde Deus, ele usou esse caminho e te trouxe de volta. Deus é tão maravilhoso, né? Me trouxe de volta. É maravilhoso. Entendeu? É uma coisa que a gente não esquece. Então, às vezes, você não precisa falar, né? Mas dizer, eu estou aqui, eu estou com você, eu choro com você, eu amparo você. Eu estou aqui. Eu sempre digo isso, olha, eu estou aqui, né? O que você precisar, eu estou aqui. Não sei o que vai precisar, ou se não vai precisar. Mas a pessoa sabe que pode contar com exato. né? Pode contar para conversar, pode contar com você para chorar no seu ombro, pode contar para você para desabafar, pode contar para você, eu tô com raiva. Quando eu perdi meu filho, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, eu fiquei um ano que eu não conseguia orar. Eu me ajoelhava no círculo do culto de oração, eu ficava ajoelhada, eu não conseguia abrir a boca para falar nada. Mas depois de mais ou menos um ano, eu consegui orar. Aí eu orei, mas aí eu falei para Deus tudo que eu queria falar. Eu fiquei triste, abri meu coração e acabou. Porque uma coisa que eu acho que a gente vai falar, não sei se agora ou depois, Deus consola a gente. Vai falar já. Os amigos ajudam, os irmãos ajudam, mas o consolo maior vem de Deus. É verdade. Vem de Deus. Nós vamos falar sobre isso já. E aí, essa questão da dor, né? E é a dor física, né? Assim, tem a dor do sentimento, da emoção, e parece que não é palpável, né? Que é superficial. Mas a dor também, ela é física. Ela é uma dor que te machuca, de fato. O seu corpo dói. Parece que o coração... Ele dói, né? Ele dói, mas ele dói mesmo. Reações, né? Ele dói. Tudo dói em você. É um negócio que, assim... Tá tudo comprometido. Até pra andar é difícil. Exatamente, né? exatamente. E aí, irmã Jacilda, entra a questão que a irmã falou, que é um ponto que a gente vai só falar um pouquinho mais disso, que é importante, que é a questão da depressão. Te causa um impacto tão grande, uma dor tão grande, física, que aí você realmente perde a empolgação, né? Você perde aquele entusiasmo de levantar. E parece que você se joga, né? Você se entrega. Né? Isso é complicado. E também é um processo que tem que ser vivido no contexto de ter que encarar a realidade. Que hora que eu vou me levantar e colocar dentro de mim que assim, eu tô agora vivendo sem aquela pessoa. Vou seguir em frente. É duro. A depressão, né, no luto é uma coisa esperada, né? Sim. É aquilo que você falou, uma dor tão grande que chega a ser física, né? Uma debilidade muito grande. Você não tem ânimo para nada. Você não tem ânimo, às vezes, nem para comer, nem para sair, nem mesmo, às vezes, para falar. Você não tem... Porque vem uma depressão, uma tristeza profunda, né? Uma tristeza profunda. Isso é fisiológico, né? Ou fisiopatológico, como queiram. Porque faz parte do luto. A depressão faz parte do luto. O que não pode acontecer é você se perpetuar nessa depressão. É isso aí. Isso aí é que não pode acontecer. A depressão acompanha o luto, mas essa tristeza não pode ficar para toda a vida. O luto crônico, um luto que nunca acaba. É aquilo que você falou. Se você não vive realmente o luto não acaba para você. Você ainda está aí nessas partes do luto. Às vezes na raiva, às vezes na não aceitação, às vezes, né, na revolta, tudo isso, né? Fala, ainda a pessoa não encarou a realidade que foi. Que foi, não encarar a perda mesmo, como a irmã falou, porque você quer fazer justiça, né? Você fala, já sofri. E aí, porque você sofreu, parece que todo mundo em volta de você também acha que tem que sofrer e você perde a sensibilidade de tudo, né? E aí você vai se tornando amargo
E aí você fica fechado na depressão. A alegria dos outros de mais nada. Isso, você não tem esperança pra mais nada. Não tem. Nada te motiva mais. E é uma fase que a gente tem que reagir, né? A fase do luto, segundo os pesquisadores, ela dura de 3 meses a 1 ano, né? Às vezes até 2 anos. Essa é a fase fisiológica do luto, né? Geralmente até 1 ano, né? Se espera que depois do ano as coisas voltem à normalidade. Tanto a normalidade que eu digo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da sua cabeça, de você já estar com a vida, voltar a ter a vida como era antes, né? Então, 3 meses, né? A 1 ano, mais ou menos, é a média. Algumas que demoram mais, demoram 2 anos. Depois disso, a coisa já está crônica. Já precisa de um tratamento mais profundo, né? Dentro dessa fase, 3 meses a 1 ano, a família, os amigos, os líderes religiosos podem ajudar muito a pessoa. Pode ajudar muito. Depois disso aí fica um pouco mais difícil, porque aquilo que você falou, aquilo está entranhado, tem uma raiz, raiz de amargura. Eu perdi, eu sofri, e por que o fulano agora tem que estar feliz? Eu não aceito a felicidade do outro, porque eu sofri, né? A gente não racionaliza que todos nós vamos passar por isso, porque não somos eternos. Não somos eternos. Então, aquela pessoa que hoje está feliz, um dia vai estar triste também. Né? Então, a alegria dele de hoje não deve me incomodar. Né? Jamais. Jamais deve me incomodar. Essa fase da depressão e às vezes uma coisa que a gente chama de tristeza profunda, que não chega a ser bem uma depressão, mas uma tristeza profunda, que também tem prazo para terminar. Sim. Essas coisas têm prazo para terminar. Né? Eu sempre digo, as coisas sempre não podem ser eternas, só Deus, né? Só Deus. Não pode se eternizar toda a vida, né? Mas viver isso, se você acha que está demorando... A intensidade disso, né? Tem que passar, né? Se você não está conseguindo, procure ajuda. Isso, ou uma ajuda religiosa, ou uma ajuda psicológica, ou até um amigo seu que você se abra. Você diga assim, eu estou muito triste porque estou passando por isso. Porque eu estou perguntando a Deus por que estou passando por isso. Porque a gente precisa começar a refletir. Aí você vai refletindo. Deus vai ajudando muito a gente, né? Como a falou, a gente vai falar do consolo agora, que é só Deus que faz isso. Só Deus que cura. Consolo é uma cura, eu acho. Naquele momento ali, para você poder realmente seguir. Mas a gente fica fazendo exercícios na nossa mente, né? Não de aceitação, mas de compreensão, né, do que está acontecendo, né, para a gente poder encarar a realidade. Se a gente não está disposto a fazer esse exercício, como eu falou, você está se entregando para esse período. E e a nossa mente faz isso, né? Você vai fazendo exercícios dentro de você para encarar, para prosseguir, para projetar. Sim. Projetar, planejar futuro. E aí você começa a entender que, tipo assim, peraí, qual que é o legado que essa pessoa me deixou? Será que o legado dela vai acabar? Eu vou acabar com o legado dela? Eu vou definhar com o legado dela? Ou eu vou seguir em frente pelo legado que ela me deixou? Sim. Por tanto valor que ela me transmitiu, eu preciso agora continuar. E pela alegria que ela te Exatamente. trouxe quando era viva. Até me arrepia. Né? Pela alegria, pelo prazer que você teve de conviver com aquela pessoa tão admirável. Foi um prazer que você teve de viver tantos anos. Eu vivi 10 anos, mas foram 10 anos. Eu vivi menos de 2 anos com meu filho, mas foram maravilhosos, que eu não esqueço dele. Já faz mais de 40 anos, eu não esqueço dele. Eu me lembro dele andando pela casa, correndo pela casa, entendeu? Eu me lembro dele. E a dor, né, que era uma ferida aberta, ela cicatriza e vira uma cicatriz. E a cicatriz, quando você olha numa cicatriz, você sabe por que tem aquela cicatriz. Você sabe o que aconteceu, mas a cicatriz não dói mais. A ferida estava aberta, doía, agora cicatrizou. Está ali a lembrança, não vai acabar, mas ela não dói mais. Entendeu? Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem. E família, você na sua família, alguém que não está conseguindo essa superação, que vem lentamente. Viu? Não vem no dia para outro. Hoje eu estou ruim, amanhã eu estou radiante. Não. A coisa vai tomando rumo. Vai dar lentamente. Você tem que se abrir para esse teste, né? Você tem que se abrindo, né? Ele vai se abrindo lentamente. Ajuda da família, dos amigos,
né? De um pastor, ou de um presbítero, ou de uma pessoa do ponto de vista religioso, ou até mesmo do seu líder, do seu grupo, né? Você não quer falar com alguém, mas você tem o líder do seu grupo que é o seu amigo, e você vai lá, senta com ele, né? Ou às vezes também os líderes de grupo têm que estar atento a isso. Fulano está passando por isso, e eu preciso estar perto dele ou dela. Ele está precisando de mim agora, né? Então eu tenho, mesmo que a pessoa não me procure, mas a pessoa, vamos conversar, não vou conversar sobre quem morreu, vamos conversar sobre a vida. Vamos, porque a morte é a que nos faz valorizar a vida. É verdade. Se a gente soubesse que a gente nunca ia morrer, a gente não valorizava a vida. Mas a gente valoriza a vida porque a gente sabe que isso aqui um dia termina. É a fragilidade, né? É a fragilidade. Então um dia isso aqui termina. Então eu tenho que valorizar a minha vida. Eu tenho que viver a minha vida. Que algo frágil a gente trata com cuidado, né? A gente não vai sair, né? É frágil, cuidado, toma cuidado. Então, encapa aí, faz uma coisa aí bem cuidado. Com picuinha por coisas mínimas. Exato. Né? Por coisas mínimas você se entristece, você se revolta. Não, viva a vida que Deus lhe deu. Ela vai ser maravilhosa, ela é maravilhosa. Mas também toda flor tem seu espinho. Toda flor tem seu espinho. Então se acostume com a flor, com espinho. E eu acho, irmã Jacinta, que o senhor falou alguma coisa importante agora aí, da alegria, dos momentos bons e tal, a gente vai pensando nisso, né? E valorizar o tempo vivido, né? Sim, falou assim, pô, fiquei 2 anos meus filhos, mas foi 2 anos. Vou valorizar os 2 anos que eu tive com ele. Vou valorizar os 2 anos, né? Os 2 anos minha que mãe foi sensacional. Anos, né? Então, e eu com 25 anos, eu tinha 25 anos, eu perdi minha mãe. E aí eu não vou ficar, tipo, me entregando. Pô, eu tive ela há 25 anos. Glória a Deus por isso. Foi tão bom os 25 anos. Não, foi sensacional. Me deu tanta base. Alegria, né? Eu estou aqui hoje por causa disso, né? Sim. Então, assim, eu sou resultado do esforço dela, do amor dela. Então, assim, a gente vai... E aí acho que é a chave, né? Sim. Pra você se desprender desse período. Você tem que virar a chave aí, né? Aí você vira a chave. Isso é muito bem pra encarar a realidade, né? Pra encarar. Sim, porque eu tô vendo vocês falando assim, né? Que quando eu tive a perda do meu pai com 12 anos, então eu não sabia muito bem ainda. Certo. Não sabia muito bem, porque 12 anos, né? Então eu não tive, tive baque realmente, mas não foi tão difícil de como é que eu posso falar pra vocês, de encarar que nem minha mãe teve, porque minha mãe teve a história com ele. Teve o casamento, minha mãe já era, como eu falei, que foi meu irmão, e ela que, né, ficou bem mais mal do que minha irmã. E assim, é difícil, porque a minha mãe é viva, né, graças a Deus, e eu sei que um dia eu vou passar por isso, porque somos finitos, né, mas assim. Somos finitos. Então, tipo assim, preparo, a gente não tem que ter preparo, não. Jesus não prepara? Não, vai preparar, porque... Veio, entendeu? Então, tipo assim, é bom vocês contarem isso, porque assim, a gente já tem meio que um norte. A dor, ela vai constante. Vai chegar, eu tenho que viver, tenho que chorar, tenho que passar. Não queira pular etapas. Né? Não queira pular etapas. E nem ficar preso numa delas. E nem ficar preso numa delas. Muito bem. Muito importante. Muito bem colocado. A gente vai passar por isso, a gente tem que sair. A gente não pode ficar, né? E que nem agora a gente vai entrar Isso. No consolo. Consolo, porque assim, sem consolo, com certeza vocês não estariam aqui falando. Não. Não estariam aqui falando, né? Porque o consolo que Deus dá pra gente é muito importante. E esse consolo vai nos ajudar a aceitar. Sim. Isso. Porque depois de tudo isso, tem que vir a aceitação. É isso aí. Você aceita que aquele é um fato consumado. Não há mais nada a fazer. Aí entra tudo aquilo que nós falamos. Exato. Você vai ter a lembrança, né? Mas não vai mais doer tanto, né? A saudade é eterna. Ela nunca acaba. Você tem saudade da sua mãe. Eu tenho saudade dos meus que se foram, dos meus irmãos, do meu filho, da minha mãe. Eu tenho saudades dele, né? Isso não acaba. Isso não está num objeto que deixou. A saudade está dentro da gente. É verdade. Dentro de mim, se eu não tiver nada que lembre ele, né? Mas ele está dentro de mim. Né? E é incrível, né? Porque é um cheiro, tudo, um negócio, tudo lembra. É uma voz, é uma frase, dá aquele estalo, você se associa e faz você lembrar realmente. Não precisa ter nada. Não precisa nem de nada. Quando o meu filho aconteceu esse acidente, que meu filho faleceu, eu tinha uma amiga minha que ela é ginecologista como eu, e o marido dela era psiquiatra, né? Ele foi lá em casa, tudo, ele aconselhou, né? Tira tudo dele,
Tira foto, desmonta o berço, tira tudo. A roupa deles, tira tudo. E eu sempre fui pessoa de muitos amigos, graças a Deus. Que bom, né? E minhas amigas, né, meus amigos, foram lá, eu nem vi nada disso. Quando eu cheguei lá do enterro, já tinha tudo, berço desmontado, roupa guardada, fotos guardadas, tudo pronto. Foi uma orientação do psiquiatra, né? Porque quanto mais você vê, Olhando, mais você né? alimenta aquilo ali. Mas não precisa de nada físico para lembrar. Está dentro da gente. A lembrança está com a gente. Você escuta o som da risada. É incrível isso, né? Você vê a cor da roupa que está. Incrível, Né? incrível. Você vê, você escuta, você sente, né? Você parece que sente até o peso no colo. Entendeu? Você sente tudo profundo isso. isso. Né? Por quê? Porque está dentro de você. Isso nunca vai acabar. Né? Mas a gente aceita. Aquilo ali que nós falamos, a aceitação tem que vir. Submissão a Deus, no caso, né? Submissão a Deus. De uma maneira ou de outra, a aceitação tem que vir. Porque se ela não vier, você vai ficar num estado patológico pro resto da vida, como você falou mencionou, aí. né, sobre o rapaz. É que também o que a irmã falou que também foi muito importante. Que você ficou um ano. A irmã ajoelhava, não falava nada. Sim. Viveu um ano. Depois de um ano ela começou... Exato. Falou tudo pra Deus. Mas você vê, Começou a é falar, interessante que é uma atitude, né? Você ia. Sim. Sem força pra falar, mas você ia. Eu ia pro segundo. Você se ajoelhava, olha só. Ajoelhava, ficava Isso ajoelhado. é um exercício que você Sim, faz. porque você começou a sair já. Você já começou a... Mas não falava nada. Quando você começou a falar, aí Deus começou já... Você começou a aceitar, já começou a Mas eu ia pro culto de oração toda segunda-feira. Você vê como é que é? Tem que ir, porque a gente tem que dar o primeiro passo. Porque se a gente não der o primeiro passo, ninguém vai dar por... Eu acho que assim, Pela o consolo, pessoa, né? o consolo ele vai te dando esse alívio. Porque assim, Jacilda, não sei se aconteceu com você, mas assim, quando você tá vivendo aqui, o luto ali e tal, aquele peso, você se sente culpado por rir. Chegava uma situação, às vezes, alguém, e aí uma situação depois aleatória, de risada e tal, ainda mais no começo isso, né? Você se sente culpado por rir. Por sentir alegria. Você fala, puxa, não posso. Você se sente mal. Te dá um estalo, você dá risada, pode, né? uma gargalhada. Se culpa, né? Aí você se Eu não culpa, de posso repente rir. fala, meu Deus, parece que você tá ofendendo, né? Eu tenho a obrigação de ficar triste o Eu resto tenho uma da vida. obrigação, como se fosse uma forma de respeito, né, àquela pessoa. E foi uma coisa que eu tive também que me desvencilhar. E o consolo vai te ajudando. Ele fala, não, tem vida, né? Tem você vida. vai... A vida você segue. vai se curando, A vida segue. né? Você vai seguir, né? expirando e você vai se abrindo para outras coisas Certo. boas vão acontecer. É importante você ir retomando as coisas normais da sua vida. Entendeu? O que você fazia antes, eu fazia isso. Então volta a fazer. Entendeu? Eu fazia assim. Então volte a fazer. Não se prenda. Né? É uma coisa, por isso que é importante a gente falar. Você tem que viver o luto para depois retomar a vida. Se você não vive o luto, você não retoma a vida. Não consegue, exatamente, Não consegue. exatamente. Né? E compreender que a vida precisa continuar, a gente está só invertendo aqui um pouquinho, mas compreender que a vida precisa continuar é um desafio em relação às pessoas que estão à sua volta, né? Porque assim, tem mais gente, né? Você não está sozinho, né? Sim. E tem pessoas que querem você, que querem a sua... Né, o seu 100% ali, né? E aí você tem que olhar para essas perspectivas, né? A morte foi, passou, perdemos, não teve jeito, e agora eu vou olhar para onde eu vou conquistar, né? E aí tem pessoas, tem novos relacionamentos ali, prontos, abertos, em que você tem que estar disposto a viver eles, né? Com intensidade também, né? Para que as portas se abram e outras coisas aconteçam na sua vida, né? Porque a morte, para aquela pessoa, finda a etapa dela, fim da história dela. Sim. Mas o projeto de Deus para nós, ele continua. Continua. Ele continua. Senão todo mundo morreu ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter essa percepção, essa consciência e obedecer a Deus, seguir, né, o que Ele quer para nós. Seguir os objetivos que você tinha antes. Exatamente. Né? Você tem objetivos. Eu tinha outro filho meu, né? Meu outro filho ficou com minha vizinha. Eu ia perguntar isso, falei. Quando aconteceu, a minha vizinha, pessoas, né? uma muito boa vizinha, que Deus tem me abençoado com meus vizinhos, ela pegou meu filho, levou para casa dela, ele ficou 3 dias lá. No 3º dia, alguém chegou para mim, você está lembrado do seu outro filho que está com a vizinha? Aí eu digo, traz ele para cá, que eu já vou tomar conta dele.
entendeu? Traz ele para cá que eu posso tomar conta dele. Fiquei muito grata a ela porque tiro toda aquela situação, né? Mas eu tinha um filho para cuidar. Eu tinha um filho para cuidar, né? Eu tinha um marido, eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, eu tinha minha família que também ainda precisava de mim. Entendeu? Eu tenho que viver isso, mas eu não posso falar assim que tudo no mundo acabou e só o que está valendo é a minha dor. Não, né? Eu tenho a minha dor, mas eu tenho uma vida também, eu tenho um clã, ou como a gente, uma família, um grupo, né? Um núcleo social que a gente tem que retomar isso, né? Então eu tenho que ver a aceitação, que isso é uma coisa que todos nós vamos passar. Não somos eternos. Todos nós, de alguma maneira, vamos passar por isso. Que Deus não é culpado por causa disso, né? Que eu não posso agora me anular também por causa disso, né? Não posso me anular, né? Eu acho que... Você tinha a sua família, você tinha a sua esposa, seu casamento, a sua faculdade, as coisas que tinha que tocar para frente, né? Sim, e uma das coisas muito importantes também é que assim, vocês passaram, né, por este momento bem difícil e permaneceram nos caminhos do Senhor e não culparam a Deus, porque eu já vi casos que muitas pessoas questionaram a Deus, saíram e abandonam a fé, né? Abandonam a fé. É triste, porque Deus, ele é tudo na nossa vida, né? E ele vai passar várias fases da nossa vida, na alegria, na tristeza, na dor, no luto, em tudo. E às vezes as pessoas acabam abandonando a fé. E é triste você ver isso, mas vocês permaneceram firmes. Isso é um exemplo, porque o pessoal que vai estar assistindo aí vai ser um exemplo, entendeu? Eles vão entender o que é. E tem que se firmar. É difícil, mas tem que continuar. Tem que continuar. Na fé em Cristo. Tem que continuar. O consolo nos ajuda muito nesse cenário. Viver, né? Tomar essa atitude de voltar a viver é um desafio grande, mas que também é um marco, né, irmã Jacilda? Sim. Quando você toma essa decisão e você consegue se desvencilhar isso através da fé, de todas as ajudas que forem, né, necessárias, eu acho que é aí que a gente começa a mudar de etapa, né? Vai mudar de e aí etapa, as coisas começam a andar, e aí aquele luto, ele é superado, o luto, né? Mas as lembranças vão vir. O sentimento, como o irmão falou, tá dentro da gente. Tá dentro da gente, né? E aí tem a saudade, né? Tem a saudade, A saudade, eu acho que ela é o luto, ela é uma espécie de luto, mas assim, a saudade é um luto curado. Não sei se eu posso dizer isso, tô pensando aqui. Mas a saudade, nesse contexto, é um luto curado, foi vivido, um luto que né? foi vivido, e que só te traz boas saudades. Só vai ficar as boas lembranças, né? Vai ficar só a saudade, o tempo vivido com a pessoa. Mas Deus consola. Deus me consolou do meu filho. Deus me consolou. Deus falou comigo. Eu fui pegar o carro ficava no estacionamento do prédio, mas lá atrás. E eu ia sair com meu marido e ele estava vendo isso aqui lá no carro e eu estava assim esperando. E aquilo, né, que a gente falou, questionando, por quê, né? Fazia pouco tempo. E Deus falou para mim, por que você não lembra dele como ele está agora? Porque eu me martirizava pelo acontecido, o que tinha passado na cabeça dele naquela hora que ele estava caindo. Entendeu? Que dor que ele sentiu. Exatamente. Isso me martirizava. E Deus falou, por que você não pensa em como ele está agora? Isso me consolou. Entendeu? Aquele martírio. Meu filho sofreu, meu filho sentiu dor. Meu Deus, agora ele está muito bem, está feliz. Né? Deus me consolou, Deus falou comigo. Né? Muitos amigos falaram comigo, eu tive muito apoio. Mas aí veio a palavra, no final veio Deus falando. Assim você parece que escuta, não tá, parece que está aqui do meu lado, dizendo no meu ouvido. Entendeu? Aí eu entendi. Porque eu me martirizo pensando nisso. Ele está bem melhor do que eu. Entendeu? É aquilo... Isso aconteceu comigo, irmã. É incrível como Deus ele ama tanto a gente, né? Pois é. Que ele chega uma hora e ele fala, agora é comigo, agora eu vou fazer do meu jeito. Você tá tentando aí, mas agora é o seguinte, ó, agora é comigo. E eu, assim, eu orava. Eu usei esse recurso muito, assim, de orar, tal, de orar. E aí, numa das orações, eu orando, assim, uma hora, eu falei, Senhor, me ajuda, eu quero melhorar, para que eu seja um pai melhor, né? Para que eu seja um funcionário melhor. Eu comecei a orar nesse sentido, sabe? Para que eu seja um esposo melhor. Comecei a orar nesse contexto.
eu fui orando e pedindo isso pra Deus, pra que eu melhorasse em todas as áreas que eu tivesse inserido, né? Pra que eu fosse um amigo melhor e tal. E naquela pegada de situações, e é osso lembrar disso, mas é assim, mas foi isso que aconteceu. E eu fui e falei, me ajuda a ser um filho melhor. Eu não tinha, nossa, é difícil. Assim, mas aí não tinha mais, eu não tinha mais pai, não tinha mais mãe, eu não era mais filho. Se alguma coisa que eu perdi, foi essa categoria, né? Assim, eu não podia ser um filho melhor mais porque eu não tinha mais pai e nem mãe. Mas foi uma hora que eu comecei a chorar. Aí eu me desabei. Uma oração que eu tava numa pegada da oração, eu tava bem naquela oração, não tava naquela oração de luta, era uma oração normal. Mas aquilo ali me bateu, cara. Bateu, eita, nós. E aí foi quando Deus falou comigo. Deus falou comigo forte. Aí, porque eu falei e eu me culpei, eu falei... Não sou, e aí veio a dor. Aí veio aqueles. Sabe aquela sensação? Filho, né? Não sou mais filho, me deu aquele de negócio de novo, aquele negócio. E aí foi quando Deus falou comigo. Ele falou assim: eu tô aqui. Como não? Eu tô aqui. Aí, aquilo ali, não, eu falo. Mas é um negócio que é só Deus. Pra outros pode falar, isso não tem nada a ver. Como pra irmã, Deus falou com a irmã, mas não tem nada a ver. Mas isso dá um negócio na gente que ele fez sentido pra mim. Eu tô aqui. Deus não deu explicação, né? Eu queria saber por que Deus não deu, eu levei, pois não. Incrível. Deus não me deu explicação de nada. E ele falou. Assim, porque você não lembra dele como ele está agora. Você vê, um negócio que pra alguém falar, nada a ver. Mas faz uma diferença. E quando Deus falou isso pra mim, Deus falou isso pra mim. Eu tô aqui. Ele tava dizendo assim, tipo assim, quem disse que você não é filho? Você é meu filho. Pois é. Tem pai. Nossa, mas o pai quem disse? Né? Mas assim, isso mudou minha vida. Muda. Mudou. Eu entrei em outra etapa depois desse dia. Dessa oração, acho que foi um selo, né? De Deus ali. E ali eu me levantei forte. Eu achei que a oração tinha acabado. Eu falei, agora acabou. Não vou conseguir nem mais orar, não vou conseguir mais nada, né? Deus falou comigo. Falou, não, eu sou seu pai, eu sou quem você precisar. Você é meu filho. Eu continuo aqui. Né? E Deus, ele não desampara a gente, né? Ele realmente... Deus consola. Não nos desampara. É uma palavra, pouca coisa. Pouca coisa. Quando Deus fala, é pouca coisa. E parece que o Espírito Santo já entra e faz você entender tudo. É um bálsamo. Né? Faz você entender aquela frase. Parece que foi como um sermão. Meu Deus do céu, é verdade. Porque, né, às vezes um sermão inteiro não teria o efeito daquela frase. Acho que a dica para nós, pro pessoal, é isso. Se você está passando por um luto, se você está vivenciando isso, procure ouvir Deus, né? Procure ouvir. Ele está em algum lugar, né? Procure ele. Não ignore ele, nem se revolte com ele. E nem, não culpe Deus. Procure ele, onde ele está. Né? Não, culpar Deus não. Mas, na hora necessária, Deus vem e põe um ponto final, né? Ali. Entendeu? Deus põe o ponto final, é Deus que põe. É verdade. Todo mundo fala, né? Eu sempre digo, eu falei isso. A gente às vezes põe até um ponto final, mas não foi um ponto parágrafo, como a gente está. Porque quando a gente põe um ponto parágrafo, o assunto muda, né? O próximo assunto pode mudar, entendeu? Deus põe o ponto final, o ponto parágrafo ali. Acabou ali. Entendeu? É muito importante. A saudade vai existir? Ela vem. Vai. A saudade vem. Eu vou chorar? Vou. Eu sou humana, aquilo que você falou, né? Eu tenho minha alma, que é imortal, que um dia, né, vai subir para Deus, né, meu espírito, mas eu tenho a parte humana. A gente tem a convivência humana. Deus nos fez assim. Sim. Pessoas que gostam de outras, pessoas que precisam de outras, pessoas que convivem muito bem com outras. É isso aí. Entendeu? E quando isso falta, é o que a própria palavra diz, é a falta. Há a falta. Né? E nós sentimos muito isso. Choramos, nos lamentamos, vem a dor profunda que vem de dentro da alma. Um buraco do tamanho do mundo que fica dentro da gente. Que nada preenche. Nada preenche. Mas depois vem a aceitação. Aí vem um consolo divino. Aí você vive a sua vida sem ter raiva, sem se perguntar mais. Por que Deus fez isso comigo? É interessante, onde a gente está falando aqui, eu estou aprendendo muito com a irmã, né? Graças, que bênção. Também. E é interessante quem está falando, por quê? Porque quando vem essa dor, de novo, assim, parece que não é que o luto vem de novo, mas a dor, ela vem forte, em algum momento da sua vida. Por algum dia tal, vem forte. Mas quando você viveu certo, o processo, você vai passar, isso é como se você já soubesse o caminho. Sim. Entendeu? Sim. Vai vir aquele negócio e você vai trilhar e você rapidinho está de volta. Você está de volta, encarou a realidade de novo e já em questão de pouco tempo. Aquilo que você aprendeu com 2, 3 anos,
a irmã falou, que é o processo, se você aprender de fato, né, e seguir, não querer pular nenhuma etapa, quando vier aquela saudade aguda, aquela dor, aquela falta que a gente chora, você vai chorar de novo, e pode chorar. Chora de novo, mas é rápido. Você de novo, você tá de volta. Você se recompõe. Você já tá encarando de novo a realidade, você tá vivendo, já tá sendo consolado. Sim. E vai indo, Sim. né? Eu acho que essa é a diferença, né? Quando a gente passa pelo luto de fato, e aí aprende o caminho, e quando vem a dor de novo, é uma questão muito mais rápida. Você já volta à tona de novo e segue de novo. Você já sabe o caminho, já sabe virar a chave. Você sabe virar a chave. É isso aí. Né? Isso é importante. Saber virar a chave. Porque Agora é outra etapa. Vira a chave. Porque são coisas, né, que acontecem. Tipo assim, eu vejo alguém, né, alguém com uma idade avançada, né, e vou lá hoje, eu vou almoçar na minha mãe. São coisas, né, assim, não é que você tá, mas são situações que você vai viver, entendeu? Né, alguém vai falar, a mãe deve ter passado, visto crianças, filhos, Sim. Você olha a cena e fala, até o próprio uma mãe com 2 filhos, sei lá, você olha uma mãe com 2 filhos, você fala, podia ser eu. Aí você olha, é incrível isso, né? Aí você olha a pessoa lá, hoje eu vou almoçar com a minha mãe, pô, vai lá, legal. Da hora. E aí na sua cabeça um pouquinho fica aquilo lá, né? Fala, puxa, não tenho mais amigos. Né? Às vezes aquilo vai te levar pra oração de novo lá e você vai ter que orar e chorar porque aquilo te tocou. Mas você vai viver de novo, vai vencer e vai seguir. Mas são coisas que vão acontecendo. Mas aí você não pode, né? Às vezes você não pode ir mais na casa da sua mãe, mas você tem um filho que vai comer com você. Exatamente, né? Você vê? Você tem um filho. Os netos vão chegar. Você tem um neto, você tem um sobrinho, você tem alguém que diz, eu vou hoje almoçar com a Alessandra, olha, entendeu? Você vê como é que a gente vai aprendendo, né? E a gente vai canalizando as emoções para um ponto em que você continua vivendo, né? Pois é. E a luta, ela é diária, eu acho. E você perdeu o pai, né? Perdeu o pai, tudo, e mãe e tudo, mas você tem um monte de filhos, né? Jovens da igreja, são seus filhos. Mas aí, Pedro. É verdade. E você tem que cuidar deles. Porque eu acho que você sente isso, não né? Não tenha dúvida. Que você se sente um pai cuidando deles. Sim. Pode, mas fulano tá bem mal. Mas você se sente como um líder, você se sente um pai que tem responsabilidade. Não tenha dúvida. Né? Daquele mais carente que está ali, o mais afastado. Ele precisa talvez mais de mim, né? Do que esse que está muito bem aqui. E você agora, você não tem mais seu pai, mas é um pai. Não só dos seus filhos naturais, mas dos seus filhos da fé. É verdade. Você é o pai para cuidar. Né? Um pai que e a cuida. gente às vezes fica naquela energia, naquela força. Né? Querendo... Eu acho que cada alegria de um deles é verdade. Alegria. Porque eu não sou líder de jovens, mas eu tenho uma classe, né, de jovens que está comigo, não sei até quando, mas a alegria deles é a minha alegria. Se alguém está triste, eu também fico triste. Né? Então, e Deus foi tão bom que depois me deu mais 2 filhas gêmeas. Né? Olha aí, eu tenho 2 filhas gêmeas que vieram depois. Né? A história seguiu. Não pedi a ele que viesse 2 filhas gêmeas, mas ele me deu, né? Ocupa o lugar? Não ocupa. Ninguém ocupa lugar de ninguém. Né? Não ocupa o lugar de ninguém. Mas estamos ali. Foi Deus que disse, ó, dei um, posso dar outro também. Né? Mas não ocupa lugar. Ninguém vai ocupar o lugar de seu pai, ninguém vai ocupar o lugar dele. Né? Minhas filhas não ocupam o lugar do meu filho que se foi. Né? Mas Deus me deu, tá aqui mais 2 para você cuidar. Tá? E eu fiz isso, graças a Deus. Então é isso aí. A saudade vem, mas a gente, como disse meu marido, para uma pessoa, não tempo perdido aquele que você sabe onde está. Você sabe onde seu pai está. Sim. Né? E outra coisa que eu queria falar. Os últimos segundos de uma pessoa é com ela e Deus. É verdade. A gente não pode julgar. Não tem como. Não tem como. Os últimos segundos é ela e Deus. E acabou. Vou julgar, tá no céu. Não, eu não estou aqui para isso. Os últimos segundos foram dele e dela. Até o processo da morte, a irmã é doutora, né? Até o processo da morte, a gente não tem como seguir ele, né? A gente não sabe o que se segue ali no consciente, né? Ou na alma, né? Até porque o corpo às vezes morre, tem reações às vezes depois, né? O corpo em si, né? Então a gente não tem nem essa percepção de fato, depois que dá o óbito ali, em que esfera de tempo aquela alma entra? Porque a gente está num tempo nosso aqui, segundos, né, milésimos e tal. Em que esfera de tempo aquela alma entra? Depois que ela morre. Deus busca ela. Porque daí é um outro tempo, né? É outro tempo. Não é verdade? Isso é um mistério. É um mistério. Divinos que a gente não pode. Exato. Né? Ela acaba de inaugurar um novo tempo. Tá fazendo conjectura, a gente não sabe. Não tem como a gente calcular. Exatamente. Por isso que eu sempre tenho isso em minha mente. Os últimos segundos de uma pessoa é ela
e Deus. E pode né? ser um tempo muito bom, Pode ser, grande, né? E pode ser que você, por exemplo, Estevão viu, né, os céus abertos, aquela visão É. maravilhosa que está lá. Já Paulo, você não veio falar nada. Não fala nada. Paulo caminhou, né? Caminhou com seus pés até para ser, né, a guilhotina lá. E a gente não vê Lucas falando. E Paulo teve uma visão. Não. Estevão Simplesmente teve. acabou. É uma coisa É. que é Deus que faz como Ele quer. Particular, né? Isso é soberania. Deus faz como Ele quer, né? Então, eu não conjecturo isso. Foi pro céu, não. É Ele e Deus, Sim, é ela. não sabe, e né? Deus. Nem meu pai, não sei, né? Ninguém Quem sabe, né? Gente, O que eu sei gente, é que teremos maravilha. muita surpresa quando É verdade. chegarmos lá. Com certeza. Muito. Certamente Deus tem ainda para nós surpresas. Mas Jacildo, o tempo foi embora aqui, nós estamos aqui calculando Meu aqui, Deus, foi foi embora mesmo. o tempo, né? Então assim, Será que vai ter segunda parte ou não? vamos ver se a gente faz Vamos ver, hein? 02 Vamos ver. com outros papos aí, Aham. mas verdadeiramente nós estamos muito felizes. Obrigado, Não, o Manjacildo. prazer foi né? meu de estar aqui, né, falando com vocês e para vocês todos. É isso São aí. um pouquinho dos meus filhos. É Assim. isso aí. Eu sou um pouquinho mãe. Com certeza, né? com certeza. Me sinto responsável por ele também, gosto de cuidar quando precisa também. Mas foi um prazer muito grande estar aqui, não ter feito um trabalho assim. E estou aqui quando vocês quiserem. Legal. E se vocês quiserem, Sem dúvida, precisarem, sem dúvida. é só a gente combinar que a gente faz aquilo que a gente pode fazer, não é? Tá certo. E que Deus seja engrandecido Em com nome esse de trabalho Jesus. de vocês. Eu parabenizo pela ação de vocês. Aliás, a Cojade, né, as Ades aí, Cojade, Joade, Cade. tudo, né? Glória a As Deus. Ades aí, Nossa são um juventude. trabalho muito intensivo, que eu admiro muito, né? Glória a Deus. Às vezes acompanho nas redes sociais, às vezes não posso estar presente. Certo, Eu trabalho certo. muito ainda, Sim. né? E a gente não pode, mas eu fico maravilhada e agradecida a Deus por todo o trabalho que vocês fazem aí, Amém. né? Em todos os sentidos, em todos os campos, né? É verdade. A atuação dos jovens da igreja é de alegrar a nossa alma. Tá certo. Dito isto, eu faço o convite para vocês, né? Venham nos visitar, Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214. Estaremos lá para receber vocês. A irmã Jacilda vai estar lá, a irmã Alessandra vai estar Com lá. certeza. todos Eu estarei convidados, lá. hein, pessoal? Nós estamos à disposição de vocês. Tem muito trabalho, realmente. Tem bastante. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, tá? O podcast aqui vai estar gravado, amanhã já vai estar disponível no Spotify. É só você acessar lá Joadcast, você consegue ouvir tudo que a gente falou aqui. Nossas redes sociais, joad.oficial no Facebook, no YouTube, no Instagram. E a nossa gratidão a todos vocês que estão com a gente aí, que nos Isso acompanharam. aí, galera. Valeu. Fala aí, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado da experiência. E que você que está passando por algum luto, Isso aí. siga. Não é uma regra, né, meu Jacilda? Mas viva. Viva o luto. Cada fase, né? Viva cada fase. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Copia esse link aí, manda para alguém no WhatsApp, aí certamente vai ajudar, vai Com auxiliar. certeza. E para encerrar, irmã Jacilda, eu gostaria que a irmã fizesse uma oração, né? Diante de tudo que a gente falou aqui, né? A gente sabe que nós temos as nossas experiências, as pessoas lá, os nossos jovens também têm ou terão as suas experiências. E que nós possamos, em gratidão a Deus, mais uma vez ao nosso ministério, ao pastor Alcides, por nos abrir essa oportunidade de estar falando, né? Mais uma oração de gratidão e em relação a tudo que nós falamos aqui. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esse trabalho aqui realizado. Que tudo aqui que foi dito, que tenha o seu proveito na vida de tantas pessoas que têm passado por momentos difíceis de perda dos seus parentes, aderentes, amigos. Nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado, de uma pandemia já tão longa. Queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer pela saúde, queremos te agradecer pela alegria e, sobretudo, queremos te agradecer pela salvação das nossas almas. Te agradecemos pelas pessoas que tu tens levantado, na liderança dos jovens da nossa igreja, que tem feito um trabalho de dedicação a ti, um trabalho que nos orgulha, que nos dá prazer. Mas continuamos pedindo a tua presença no nosso meio,
Continuamos pedindo o teu cuidado para conosco. Vem nos ajudar, vem nos abençoar. Vem confortar os corações que estão feridos. Vem confortar e dar a tua alegria, a tua paz àqueles que estão tristes. Ou até mesmo, quem sabe, desesperados em momentos tão angustiantes. Aqueles que estão sem consolo, aqueles que estão sem esperança. Ó Deus, Tu és um Deus grande e maravilhoso, bondoso, poderoso. Cuida de cada um particularmente, segundo as suas necessidades, segundo as suas expectativas. Tu conheces a nossa mente, a nossa alma. Tu nos conheces, Senhor. Então te pedimos, nos ajuda, nos abençoa, nos guarda debaixo do teu amor, da tua graça. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre, que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Deus abençoe, Deus galera. abençoe Até cada um de mais. vocês. Foi bom estar aqui. Tchau, tchau.